Vamos lá, a gente vai falar agora um pouco sobre o processo de convecção térmica, tá? O processo de convecção térmica, ele difere um pouco do processo de condução, tá? Então, a gente vai começar comparando o processo de convecção térmica com o processo de condução térmica, tá ok? O que é que nós vimos aí no processo de condução térmica? No processo de condução térmica, era necessário que o objeto que estava conduzindo o calor, ele fosse um bom condutor. Então, o processo de condução térmica, ele necessita de bons condutores. Bons condutores, tá? Condutores necessariamente de energia térmica. Então, ó, quando você tinha um processo de condução térmica, aqui, por exemplo, ocorrendo em uma barra que está sendo aquecida de um dos lados, nós tínhamos aqui o ponto A, onde a chama estava agindo, e nós tínhamos aqui o ponto B, onde a condução térmica ia levar esse calor que estava se propagando, tá? O que acontecia aqui necessariamente? Nós tínhamos ondas de calor sendo carregadas por meio da agitação dos átomos. Para metais, quem provoca essa intensa agitação são os elétrons livres, que ficam se chocando com os átomos vizinhos, tá ok? Então, era necessário que ocorresse aí em bons condutores, tá? Para que isso fosse facilitado. Mas uma coisa que nós não falamos, e também é igualmente importante, é que necessariamente nós tínhamos transporte de energia, tá? Transporte de energia sem transporte de matéria. Sem transporte de matéria, tá? De matéria, tá bom? Se você quiser resumir, você diz: existia transporte de energia, mas não existia transporte de matéria, porque a barra ela permanecia intacta, tá? Ela simplesmente não era conduzida junto com o calor, só o calor era conduzido. Na convecção térmica, nós temos aí algo um pouco diferente, tá? Na convecção térmica, nós temos condutores, maus condutores, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Na convecção térmica, ela ocorre principalmente entre maus condutores. Maus condutores, tá? Esses maus condutores, eles não conseguem transportar essa energia com tanta facilidade. Então, eles vão ter que buscar uma nova forma, tá? E eu vou dar aqui um exemplo de um péssimo condutor de calor, e que é muito conhecido de todo mundo. É a água. Professor, como pode a água, se ela conduz tão bem a eletricidade, ela deveria também conduzir muito bem calor? Não, caras. A água pura, ela não é um condutor de eletricidade, nem de calor, tá ok? Professor, e como é que pode? Se a gente está molhado, a gente leva um choque. Você leva um choque, cara, quando você está molhado, por causa dos sais minerais, aqui, ó, por causa dos sais minerais que tem dentro dessa água. A água pura, ou como a gente chama, a água destilada, ela é uma péssima condutora de calor, tá ok? Então, como ocorre o processo de convecção térmica em objetos que são maus condutores, né? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem prático e bem simples para você entender. Imagina aí um recipiente cheio de água e você coloca esse recipiente num fogo. Vai haver transferência de calor do fogo para a água. Como a água é uma péssima condutora de calor, não vai ser possível que as ondas de calor carreguem com tanta facilidade essa energia para cima, tá? Isso daqui não acontece, tá bom?
Ah, professor, mas se eu esperar tempo suficiente, é possível que eu conseguisse fazer isso? Era, mas você ia ter que esperar muito tempo, porque a água é uma péssima condutora, tá? Em alguns momentos você pode considerar ela como um isolante térmico, dependendo de quanto temperatura você quer variar e com que velocidade você quer variar isso, tá bom? Então, o que é que vai ocorrer? É o seguinte, caras. Quando você aquece o fundo do recipiente, esse fundo desse recipiente aqui fica com a temperatura mais alta do que a parte de cima do recipiente. Tá? Nós vamos dizer, embora do ponto de vista físico não seja correto, mas que essa água está quente. Tá? Então a gente vai dizer que essa água quente aqui, com a temperatura mais elevada, ela está recebendo diretamente o calor da chama. Tá? Mas nós sabemos que quanto maior a temperatura de um fluido, menor vai ser sua densidade. E o que acontece com substâncias que têm baixa densidade? Elas vão subir. Ok, professor. E lá em cima? Ora, lá em cima nós tínhamos a água com a temperatura menor do que a temperatura da água que estava aqui embaixo. Então nós vamos chamar essa água de água fria. Tá ok? A água fria, por ser mais densa, tá? Então o que é que nós temos aqui? A baixas temperaturas, nós temos uma densidade maior, certo? Essa água fria, ela vai descer devido à sua densidade, tá? Então, quando ela chega aqui, ela vai receber diretamente esse calor da chama. Recebendo diretamente o calor da chama, ela vai ser aquecida. E aquela água que estava lá em cima, ela vai ficar mais fria do que essa nova água que acabou de ser esquentada e vai descer. E esse processo de subida e descida é o que nós chamamos de convecção térmica. Tá ok? Então a gente pode colocar aqui as duas principais características da convecção térmica. Ela acontece principalmente entre maus condutores, porque os bons condutores eles vão sofrer condução, tá? Então ela acontece principalmente entre maus condutores e ela faz transporte de energia com transporte de matéria. Com transporte de matéria. Tá ok? Pronto. Então, resumidamente, isso é convecção térmica.